Bem na hora, né? Irmão. A paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Amém. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje. Já estávamos aqui, eu, o pastor Ivani e o Vitor, né, aqui falando sobre as coisas do céu e falando sobre o ministério. E agora nós vamos orar junto, em nome de Jesus. Já vai estar registrado aí para aqueles que virão depois, entrar na live depois, né? Então vai pegando aí o caminho, vai pegando o negócio andando. Vamos orar junto em nome de Jesus, todo mundo de joelhos. Amém? Se você puder se ajoelhar na sua casa para orar, pode orar no tempo que for, meu irmão. Não tem problema se você só vai ver a live amanhã. Isso aí é você e Deus. Amém? Vamos orar junto. Senhor, no nome de Jesus, te damos graças por tudo, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Eu te peço nessa hora a tua misericórdia sobre nossas vidas que estamos aqui. Guarda-nos, Pai, em nome de Jesus. Guarda nossas vidas, guarda as coisas que nos cercam, aquilo que nos pertence também, em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo e agradeço porque o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado vida e nós podemos estar aqui na sua casa hoje, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo e te agradeço também pela vida dos nossos irmãos, pela vida do nosso ministério em geral, todos que fazem parte dessa casa, dessa bênção que nós temos. Pai, no nome de Jesus, toma todos nas suas mãos e concede o desejo do coração, se for de acordo com o teu. Abençoa, dando saúde, dando libertação nas áreas específicas, em todas as situações para que tenham sido trazidas ao teu nome, na tua presença. Senhor, no nome de Jesus, nós já apresentamos a Ti os pedidos de oração dos irmãos, os nomes que foram apresentados no caderno, foram adicionados ali no caderno, nos grupos do WhatsApp. No nome de Jesus, toma nas tuas mãos, Senhor, e produz, Senhor, ali o teu poder, manifesta a tua glória sobre a vida da tua igreja e os abençoa, Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos conduzir em tudo, venha nos ajudar nessa noite, nos dar direção e falar conosco através da tua palavra. E todas as referências que nós vamos usar nessa noite, que elas possam falar ao nosso coração e nos dizer a tua vontade, como é o tema de hoje, Senhor, para entender um pouquinho da vontade do Senhor. É que nós estamos aqui, para tentar chegar mais perto do Senhor, através de conhecer os teus desejos, Pai. Em nome de Jesus é que nós fazemos isso, e nós te apresentamos essa reunião, e oramos, e já te damos glórias e honras por tudo, Pai, e te agradecemos. Amém. Amém, igreja? Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, estamos aqui. Pode apagar? Vai apagar a luz? Não? Estamos aqui para nosso culto de estudo da palavra de quinta-feira. Hoje só a equipe mesmo, a pastora, o Vitor. E vamos que vai ser bênção, em nome de Jesus. Amém. À medida que os irmãos forem entrando aí, compartilhe, irmão. Divulga aí, pelo menos aos membros da sua comunidade, que está tendo estudo bíblico na sua igreja. Amém? Vai lá e manda para o irmão e fala assim: irmãos, ó, o pastor está lá, dando estudo, participa. Pode mandar recado aí no grupo, pode mandar mais nomes para oração, pode mandar aí pedido de oração no grupo, não tem problema, a gente vai voltar depois, a gente vai tomar nota e vai orar, vai apresentar diante de Deus. Irmãos, a oração é a chave, a oração é o caminho para que você chegue ao caminho que é Jesus. Né? Então nós vamos buscando, nós vamos clamando, apresentando diante do Senhor, manifestando a nossa fé. Irmãos, eu vou fazer um comentário breve, porque a gente já tomou uma parte do nosso tempo, que eu marquei às 20 horas, nós começamos quase às 15 para as 21 ali, mas o estudo hoje ele é objetivo, ele é bem dinâmico, eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar ao algum assunto, né, se eu não odiar muito também, né, e eu gostaria de fazer um comunicado e ter uma conversa com a igreja, amém? Lembrando aos irmãos que nós não retornamos às atividades normais, amém? Nós estamos de acordo com as restrições. Nós estamos produzindo aqui, nós estamos tendo 2 cultos para que os irmãos da comunidade possam vir em dias diferentes e numa quantidade já resumida também, amém? Todos entendem isso? Então, nós temos culto no sábado às 19h30. Amém? O início do culto do sábado é às 19h30. E o final desse culto é às 21h30. Amém? Amém. Tem alguém? Amém? Então, para aqueles que já estão, eu perguntei para a produção, né? Se tem alguém.
Para você que já está aí, então já vai poder fofocar para todo mundo, porque essa é a fofoca boa. Bom, já no domingo, nesse próximo domingo, o culto começa às 19 horas, o horário que nós estávamos praticando antes da pandemia. Nós começávamos às 19 e finalizávamos às 21. Então grave bem em nome de Jesus para você poder mandar para todo mundo, e depois nós vamos mandar isso nos grupos também. O culto do domingo inicia às 19 e finaliza às 21. Amém? Amém? Amém. Todo mundo entendeu? Então é isso. O recado mais importante dessa semana, por enquanto, é esse: a mudança do horário do culto do domingo, o retorno para as 19 horas. Depois nós vamos corrigir nossa placa lá. A placa da igreja ainda permanece com o horário das 19h30, mas nós vamos mudar isso logo logo. Nós vamos fazer uma placa nova, em nome de Jesus. Deixa as finanças da igreja melhorarem aí, as coisas começarem a caminhar, e nós vamos conseguir fazer todas as coisas acontecerem. Amém? Então, sábado, às 19h30, estaremos aqui na igreja para iniciar o culto, a reunião. Temos 18 cadeiras posicionadas aqui na igreja com distanciamento de 1,5 metro uma da outra. Os irmãos não podem tirar as cadeiras do lugar, porque essa é a regra. E aí você pode vir com alguém, ou se você vier sozinho, sente distante de uma outra pessoa. Se a pessoa vier sozinha, vierem 2 pessoas sozinhas, nós vamos bolar um esquema aqui. A gente vai formar uma fileira, né, para que os irmãos sentem separados, né? Não é certo isso? Porque é isso que estão pedindo. A gente tira a fileira do meio e puxa uma cadeira daqui e uma dali. Pronto, acabou. Amém. Né? Amém? Vai ser assim, vai dar tudo certo, até que se resolva, até que passe o perigo do contágio, ou que surja uma vacina para que a igreja possa voltar à sua caminhada normal. Bom, outras igrejas estão praticando culto com portas abertas, nós não. O nosso culto de sábado deu 19 horas e 30 minutos. O porteiro, o obreiro que fica na porta, vai fechar a porta da igreja e as pessoas não vão ter acesso à igreja. Nós não estamos recebendo visitantes nesse momento, né? A mesma coisa no domingo, às 19 horas. Deu 19 horas, chegaram os irmãos que vão participar do culto, nós fechamos a igreja e vamos fazer o culto aqui dentro. Em nome de Jesus vai ser bênção. Amém. Amém? Tudo certo aí, cara? Tudo bem? Se você tem que dar um telefone, pode ir. Fica à vontade. Amém? Bom, irmãos, no início da nossa reunião aqui, eu já apresentei os pedidos de oração, os irmãos que mandaram nomes. Hoje tinha bastante nome lá nos grupos do WhatsApp, uma listona, né? E a pastora Ivani já tomou nota de todos os nomes, colocou no caderno e nós já oramos, mas nós vamos continuar constantemente em oração. E digo mais, irmãos, o Senhor permitindo, né, nas próximas semanas, estaremos aí abrindo mais reuniões de oração. Vamos estar buscando ao Senhor, não para a igreja toda, irmãos, eu não estou falando que vai ter mais cultos, tá? Estou dizendo aos irmãos que nós viremos aqui, os obreiros, se possível, orar, interceder pela igreja, porque nós estamos vivendo um tempo terrível, e esse tempo é um tempo onde nós temos que manifestar a nossa fé. Amém. Né? E a nossa fé nós começamos a manifestar crendo em Deus, amém, buscando do Senhor e falando com Ele primeiro. Antes de falar com qualquer pessoa, você fala com Deus. Chora para Ele, lamenta para Ele, porque Ele é a pessoa, Ele é quem vai resolver nosso problema, resolver a nossa questão e guardar nossa vida. Amém, igreja do Senhor? Amém. Fique firme, não desanime, fique firme, continue caminhando, né? Você tendo possibilidade, não estando com sintomas de gripe ou de qualquer outro tipo de doença nesse sentido, você pode vir no domingo. O melhor seria se todos os membros que vão vir pudessem mandar um okzinho lá no grupo do família, para a gente formar ali uma espécie de lista de presença. Por quê? Porque nós não vamos extrapolar um número, nós vamos manter dentro da igreja somente o número que dá para separar entre 1,5 metro. Né? Se chegar alguém mais, tem um fundo ali da igreja no começo do salão, que tem um espacinho razoável, a gente põe mais 2 cadeiras ali, não tem problema, né? Mas a gente não vai deixar de receber a pessoa. Mas eu acredito que no sábado dá para receber aqui alguns irmãos. Sábado passado o culto foi uma bênção, mas não veio quase ninguém, estava vazio, né, cara? Tinha espaço de sobra aqui. Se o irmão quisesse ficar distanciado lá no outro lado da igreja, podia ficar. Amém? Mas enfim, está tudo certo. Vamos fazer do jeito que o Senhor está permitindo e vamos continuar orando e buscando. Orem pelas nossas vidas em nome de Jesus. Precisamos das orações do povo. Amém? Amém? Vamos dar sequência ao nosso estudo então, em nome de Jesus?
Hoje nós vamos falar disso aqui, procurando conhecer a vontade dele. Amém? Diga na sua casa aí, eu quero conhecer mais a vontade de Deus. A maior dificuldade das pessoas que caminham com Deus é compreender a vontade do Deus poderoso para a sua vida. Muitas pessoas acabam desanimando e deixando o caminho da fé porque não conseguem entender os desígnios do Senhor, a vontade do Senhor, e por isso acabam desanimando, se entristecendo e esperando algo de Deus sem saber que de repente a própria pessoa não está correspondendo com o que Deus deseja. Amém? Então nosso estudo de hoje, nosso devocional de hoje é sobre isso, falar sobre compreender a vontade do Senhor. Pergunte-se aí, compreender, como compreender a vontade de Deus, se muitas vezes o pastor da tua igreja diz que Deus é insondável, a gente não consegue sondar o coração de Deus. Está bem baixinho o fundo esse, não aumentar mais, pode, né? Porque daí fica aquela musiquinha dando aquele clima e tal, né? Amém? Estava até pensando em descer mais essa caixa aqui para ver se o som fica legal lá, mas porque antes nós estávamos colocando o som mais próximo, agora a gente está mais distante, porque domingo já está tendo um grupo de louvor aqui. Amém, pessoal? Amém. Então vamos lá, se você estiver com alguém na sua casa aí, fala para a pessoa assim: como é conhecer a vontade de Deus? Amém. Como podemos conhecer a vontade de Deus? E eu vou te ensinar nessa noite alguns meios para que você consiga ter uma vida vitoriosa em fé, né? Não estou falando igual o Malafaia não, né? Vida vitoriosa, estou falando vitoriosa em fé, na sua vida de fé, na sua prática de fé diária, porque nós precisamos mesmo conhecer o Senhor. É como Jesus disse: vocês devem conhecer a verdade vai libertar vocês. Ele é a verdade, né? Eu já conheço Jesus, eu sei que ele é um cara, né, que nasceu na Palestina há 3.000 anos, 2.000 anos atrás. Não é isso que nós estamos falando, igreja. É de saber o que o Senhor pensa. Amém? Você está pronto para isso em nome de Jesus? Está pronto aí, irmão? Amém. Hoje o Vitor vai sofrer porque ele vai ler todas as referências aqui. Eu vou até abrir minha Bíblia aqui, porque vai precisar. Se você tem uma Bíblia na sua casa aí, pode pegar aí na sua mão. Fique a postos, porque vai ter bastante referência para a gente ler junto. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então, qual que é o texto base de hoje? Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém. Amém? Diga amém onde você está em nome de Jesus. Procure compreender a vontade. Qual é? Já parou para pensar nisso, irmão? Não. Né? Porque assim, é uma recomendação bíblica. Está aí uma coisa que não é uma doutrina. Amém, pessoal? Não é uma regra, mas é uma chave de fé. Amém? Amém? Muita gente não sabe que para você viver com Deus, você precisa compreender qual é a vontade dele. Para você caminhar em fé, você precisa compreender qual é a vontade do Senhor, né? Nós não simplesmente andamos sendo tangidos porque o Senhor é meu pastor e Ele vai me conduzir. Então o Senhor vai tangendo lá com o cajado, batendo na gente, né? Quando você precisa andar um pouco mais, Deus vai lá dar uma batidinha atrás de você lá e você caminha mais forte. Você precisa parar, Deus vai lá e bate na sua cabeça e você para. Você acha que é assim, irmão? Não, meu irmão, não é assim não. Deus nunca bate na sua cabeça com o cajado. Ele só bate na cabeça do pecador. Mas isso aí é outro estudo, né? É que eu estava meditando hoje sobre isso. Até a tarde ali eu não sabia. Eu vou ser honesto com os irmãos. Até o finalzinho da tarde eu estava falando com a pastora para mim que eu estava com um monte de coisa na minha cabeça, temas diferentes e tal, e pensando em falar sobre assuntos diversos. E de repente eu sentei lá para ver o pôr do sol. Ó, que coisa linda. É verdade, cara. Você não estou mentindo? Não, né? Não. É verdade, cara. Sentei para ver o pôr do sol, cara. Assim, ó. Daí eu estava olhando um passarinho dormindo lá na árvore lá, e fiquei pensando que o Senhor falou comigo sobre esse versículo, né? Sobre compreender a vontade de Deus. E eu falei, bom, então aquilo que eu sei e creio, eu preciso passar para os irmãos sobre como é compreender a vontade do Senhor. O problema, meu irmão, minha irmã, é que não dá para fazer isso em uma hora.
né? Eu precisaria de no mínimo uma sessão de cultos, assim, ó, uma sequência de cultos, de vários cultos para a gente falar da vontade de Deus. Mas hoje nós vamos falar pelo menos uns 7 pontos. Não sei se é isso, mas acho que pelo menos 7 pontos nós vamos abordar hoje. Amém? Vamos lá. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. Algum dia da sua vida você já parou para pensar, você, minha irmã, meu irmão que está aí assistindo, já parou para pensar qual é a vontade de Deus para mim hoje? Tem muita gente que vai falar o que para nós, pastor Ivani? Deus quer que eu seja feliz, que eu seja abençoado, não é, cara? Deus quer que tudo dê certo, Deus quer. Será mesmo? Né? Será que essas coisas já não estão incluídas no pacote da salvação? Né? Será que Deus, quando chama, quando atrai alguém, porque é o Senhor quem atrai a nossa vida para a salvação, será que Ele já não inclui no pacote da salvação o desejo do seu coração de ser uma pessoa abençoada, de ser uma pessoa feliz? Né? Não estou falando de curtir o mundo, curtir os prazeres da vida, não. Estou falando de ser feliz no Senhor. Está incluído lá no pacote. Então, será que Deus realmente perde tempo, Vitor, pensando em coisas simples assim? Tipo assim, eu quero que o Vitor seja feliz. Não. Amém, igreja? Amém. Deus estabelece propósitos. Pode anotar no seu caderninho, primeiro ponto aí do estudo. Deus trabalha por propósitos. Ele trabalha com propósitos. O Senhor trabalha com projetos. Ele trabalha com passos. Ele trabalha com arquitetura. Né? O Senhor arquiteta o plano, Ele faz um extremamente metódico. O Senhor não faz as coisas acontecerem no acaso. Amém? Engana-se quem pensa assim, Deus foi criar a natureza e quando estava criando, fala assim, surge a erva no campo, e aí, pum, né? Fez pop, aí brotou uma árvore e Deus olhou e viu que era verde. Aí falou assim, olha, é verde, cara. E Deus gostou e viu que era bom. É isso que está escrito na Bíblia, Vitor? Não, meu irmão. Tem um propósito. É coisa de louco, cara. Tem um propósito das plantas serem verdes. E eu não vou falar disso hoje, é outro estudo. Tem um propósito de algumas coisas terem cores. Deus é tão assim, tão metódico que Ele fez os luminares da noite. Eles não atrapalham a escuridão de dar um descanso. Como eu não falei isso domingo. Eu deixei passar, né? Volta lá no primeiro trecho, lá, por favor. Domingo a pregação foi sobre a noite, né? Olha as estrelas lá. A noite continua a noite, mesmo tendo luz. Né? Você já imaginou se não tivesse, por exemplo, lá no Alasca e no Polo Norte, se não me engano, é 6 meses, cara. Dia e 6 meses noite. Imaginou você dormir com o solzão de meio-dia na sua testa, todo dia, né, cara? Aí Deus fez as coisas com propósito, irmão. Por que lá a noite dura mais e o dia dura mais? Porque senão o ecossistema lá vai se alterar e vai ser igual ao trópico, né? E não pode, precisa do gelo lá em cima. Amém. Poucas pessoas sabem, meus irmãos e irmãs, que aquele gelo que está lá em cima lá é a reserva de água do planeta Terra, que ajuda a controlar a temperatura. Não, cara, como que pode um Deus que pensou em cada detalhe? Amém. Né? E ainda tem gente que acha que Deus faz isso. Vou criar o gelo. Para quê mesmo? Surge gelo na terra. Pum. Aí beleza. Aí tem gelo para ter o ursinho da Coca-Cola lá em cima. Não, meu irmão. O gelo tem um propósito. Em cima e embaixo, resfriando os nossos polos, cara. A gente tem polo magnético na terra. Amém. Meu Deus, como Deus é perfeito, né, cara? Amém, igreja do Senhor? Amém. Tem pessoas assistindo ainda? Não é aula de ciências não, tá, pessoal? É culto mesmo. Mas enfim, meu irmão, pensa que coisa maravilhosa ter um Deus que pensou na temperatura exata do controle dos nossos polos magnéticos para a Terra começar a rodar que nem uma louca. Amém. Né, irmãos? Tem alguns materiais da tabela periódica aí que se você aquecer ele começa a rodar. Você já viu, cara? Nunca viu? Mercúrio e outros tipos de... Eu não sei se o mercúrio dá para fazer isso aí, mas eu sei que tem alguns que eles ficam rodando, cara. A temperatura mexe com os átomos dele e ele fica assim, Imagina se a Terra não tivesse a calota polar de gelo, cara. A gente estava rodando, tá vendo? Todo mundo ia virar pentecostal. Deixa o menino rodar. Amém, igreja do Senhor? Enfim, mas não era essa a vontade do Senhor. Amém, igreja do Senhor? Vocês estão entendendo, né, pessoal? A vontade de Deus
era que nós tivéssemos as temperaturas, cada uma de acordo com o seu território. Mas enfim, isso é a vontade criadora do Senhor. Amém? Isso que eu falei para você nesses 5 minutos de introdução, nada mais é do que explicar um pouquinho para você e para mim, para os irmãos todos, né, a vontade criadora de Deus. Que a vontade, escreva aí no seu caderno de anotações, a vontade criadora de Deus com propósitos é extremamente matemático. Amém. Cara, Deus não erra na conta, Deus faz a medida certa. Amém? Amém. Agora vamos voltar para o texto. Amém? E aí, qual é o nosso papel como crente? Conhecer a vontade do Senhor para continuar tendo êxito no Senhor. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Está pronto aí para ler as referências? Bora. Você vai precisar do microfone, não é não? Para os irmãos te ouvirem? Não estou ouvindo. Não? Amém? Então beleza. Se os irmãos não estiverem ouvindo aí o cara lendo o versículo, aí manda aí um salve aí no grupo, na live, que a gente já dá o microfone para ele. Amém? Amém. Primeiro ponto, vamos lá. Eu estou atrapalhando o vídeo aqui? Não. Vamos lá, primeiro ponto. Eu chamei esse slide de cuidado. Amém? Primeiro, Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15. Cuidado com os enganadores. Amém. Vamos lá. Primeira vontade de Deus para mim e para você. Que nós sejamos mais safos, espertos. Amém? Prudentes. Diga comigo, prudente, né? Se você não tem sotaque, produza o seu sotaque. Seja prudente, meu irmão. Não vou segurar a Bíblia na mão. Amém. Né? Vou deixar ela aqui onde ela está mesmo. Você achou aí, irmão? Amém. Vamos ler? Em nome de Jesus. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Diga glória a Deus, um aleluia onde você está aí, meu irmão, minha irmã, participando desse estudo. O propósito do Senhor e o cuidado que eu tenho para você hoje. Qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é que você não seja levado para lá e para cá. Amém. Pelos enganadores. Amém? Amém. Que você seja uma pessoa que busque conhecer mais o Senhor e conhecer as Escrituras do Senhor, as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, que é nosso livro, nosso manual, né? O manual do proprietário, o manual que ensina a mim e a você utilizarmos a nossa fé, a nossa ferramenta, né? A oração, o louvor e todas as outras coisas. Como manejar essa arma aqui, a Bíblia. Amém? Amém? E aí que vem a palavra do Senhor nos dizendo que, primeiro, a vontade do Senhor qual é? O propósito é que não sejamos mais como crianças. Que o Senhor quer que eu e você, olha só, presta atenção, pode anotar no caderninho. Uma das vontades, e a primeira vontade que eu descrevi para você hoje, é que você não seja um crente infantilizado. Amém. Amém? Amém, pastor Ivorinho? Amém. Amém, irmãs e irmãos que estão aí na live, espero que estejam prestando bastante atenção. Deus não quer que um crente seja criança. Amém. Né? Não é que não quer criança na igreja. Diferente, Ele não quer que um marmanjão que nem eu, que nem o Vitor, né, venha ficar que nem bebezinho, né, rastejando de joelhos na igreja, engatinhando, quando Deus quer que você esteja, na verdade, já correndo e saltando. Amém. Amém? Deus não quer criancinhas na igreja sofrendo por conta de coisas que você já deveria estar entendendo. Por exemplo, não sei se alguns irmãos já passaram por isso, mas quando eu era criança eu passei algumas vezes por essas situações, de você chegar num lugar com a sua mãe, com o seu pai, e você fala assim, eu queria aquilo ali, aí a sua mãe fala para você assim, na volta a gente compra. E não comprava, né? A pastora Ivone já falou, não comprava. Ou então simplesmente a sua mãe virar para você, seu pai virar para você e falar assim, não tem dinheiro. Não, hoje não dá, hoje não tem dinheiro. E você ser obrigado a entender isso. E não adianta fazer birra.
Amém? Não adianta deitar no chão, espernear, não adianta bater a cabeça no chão, não adianta ficar chorando, babando, enfim, Deus não vai se mover por isso. Amém, igreja do Senhor? Amém. Quantos estão entendendo aí? Podem dizer um amém em nome de Jesus? Amém. Né? O Senhor não vai te atender porque você fez birra ou chorou. Uma vez eu dei um estudo aqui na igreja, eu sei que deixou alguns irmãos pensando, sei lá, ou então até escandalizados, quando eu disse que o Senhor não é movido por lágrimas. Amém? Amém? Não adianta não, meu. Você pode chorar o que você quiser. Você tem que ter os parâmetros. Amém, igreja do Senhor? Nesse caso aqui, o primeiro ponto em Efésios capítulo 4, nós estamos abordando o quê? Que o Senhor deseja que eu e você venhamos crescer de forma adulta, até comer comida forte, para estar preparado, para quando chegar o enganador, chegar as pessoas que vêm com outras conversinhas, doutrininhas. Por exemplo, a gente tinha muito aqui na nossa igreja, cara, pessoas que vinham para o ministério, para a comunidade evangélica Essência, ministério apostólico, né? Chegava aqui, ficava debaixo da, entre aspas, cobertura da igreja, mas respeitando doutrinas que aprenderam em outros lugares, né, cara? Mas quando eu estava na outra igreja, o pastor falou que não podia passar álcool, o álcool líquido na mão. Porque quando eu estava na outra igreja, o pastor falou que não podia. Meu irmão, se foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para que a gente não volte a se colocar debaixo do jugo novamente. Se você chegou num lugar e você ouviu a palavra, viu na Bíblia que a doutrina real te liberta das coisas passadas, por que não viver a novidade em Cristo? Amém. Né, cara? E aí muita gente ficava escravo do engano, mesmo tendo a liberdade, mesmo com a porta aberta, a pessoa não saía. Né, cara? Mesmo com as cadeias, as correntes, sem cadeado, ela preferia não se libertar. Por quê? Porque de uma vez deu ouvido por enganador e não quis crescer, sair debaixo daquele jugo. Amém, igreja do Senhor? Amém. O desejo do Senhor e a Bíblia está escrita uma palavra que eu gosto mais: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá, nem para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Amém? Amém. Não seja induzido ao erro. Primeiro, quer conhecer a vontade de Deus? Começa por aí. Deus deseja que você sempre cresça. Amém? Entendeu agora, irmão? Como diz o versículo lá, procure conhecer qual é a vontade de Deus. Ponto. Uma das vontades de Deus é que todo crente, quando vem para a casa do Senhor, é batizado e nasce nas águas, comece a crescer, 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 e não pare mais de crescer até tomar o lugar desse que vos fala hoje. Amém? Até chegar aqui e ser um pastor, ser uma pastora, ser um levita, uma levita, ser um obreiro, ser um missionário, fazer alguma coisa, ser um faxineiro, não importa, meu irmão. Tudo que nós fizemos na casa do Senhor tem o mesmo peso do Senhor. Amém? Aqui não existe nem maior, nem menor. Amém? Bom, segundo ponto. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 18 ao 20. Cuidado com os blasfemadores. Amém. Vamos abrir, Timóteo? Já está aberto? Olha, tá bom mesmo. Aleluia. Amém. Bom, enquanto você lê, eu vou procurar na minha Bíblia. Pode. Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Aleluia! Olha só, o povo do não julgueis agora deve estar pegando fogo, né? Os crentes, perdão aí se tiver algum irmão de outro ministério, por favor não se ofenda, meu irmão, né? Mas tem um grupo aí do não julgueis, né? Deve estar com a orelha pegando fogo agora. Por quê? Como que pode, meu irmão? Não pode julgar, não pode falar nome, não pode. O apóstolo Paulo falava, o Pedro falava, o João falava, por que eu não posso?
Amém? Amém. Se é safado, se é pilantra, tem que falar assim. Amém, Senhor? Inclusive o cara que falou essa semana lá numa live, eu compartilhei, se diz pastorzinho, safado, sem vergonha, Rodrigo Santos lá falou, chamou os crentes mais pobres de sujinhos. Amém, igreja? Encardidos. Olha que coisa. Como a esposa dele era lourinha, então ela provavelmente era da parte nobre, sem vergonha. Amém, igreja do Senhor? Eu vou botar ele na mão de Deus. Bom, enfim. Amém. Vamos lá. Cuidado com esses blasfemadores. Amém. Qual é a vontade de Deus para você? Para você crescer. Fala aí para o teu marido, para a tua esposa. Segundo ponto. Qual é a vontade de Deus para nós crescermos na fé? Tomar cuidado com os blasfemadores. Amém. E não ter medo de entregar na mão de Deus. Amém? Você sabia disso, cara? Agora eu estou sabendo. Agora você está sabendo? Glória a Deus. Você viu aí, pastor Ivani? Olha que coisa. Não posso ter medo de entregar o cara para Deus, não. Ó, tá aí, Senhor. Faz o que o Senhor quiser. É direito teu. O Senhor é o dono. Amém? Quando Paulo diz que entregou para Satanás, deixa eu dar uma pequena exegese aqui. Na verdade, o Paulo não está falando que ele tinha autonomia para pegar uma vida e colocar na mão do diabo. Não é isso, tá, pessoal? Não entenda errado. O Paulo estava falando de entregar esses homens a uma justiça, a um acusador. Ó, entreguei ao acusador. A mesma coisa que ele fez com o rapaz lá de Corinto, que tinha um caso amoroso com a madrasta. Amém. Ele entregou para Satanás para que o corpo dele fosse destruído. Ele disse assim. Amém? Mas isso ele estava falando, Satanás no sentido acusador. Cometeu o pecado grave, está aí, ó. Está nas mãos de Deus agora, que o mundo o acuse. Ele não vai esconder. Sabe quando alguém faz uma coisa errada e aí você ajuda a esconder? Sabe, cara? Tipo, sabe o Vitor, nosso obreiro aqui, ó, logo tem novidade, mas enfim. Mas vamos lá. Chega uma pessoa da célula do Vitor, né, e fala assim, ô Vitor, cara, eu fiz isso, mas não conta pro pastor não, senão eu vou... Né? Aí você fala, por que contar pro pastor? Porque é o seguinte, meu irmão, se a pessoa está fazendo coisa errada, está apontando aí pelo mundo, e chegar aos meus ouvidos e for obreiro, não trabalha mais aqui não canta mais, não toca mais, não faz mais nada, né? Amém, igreja do Senhor? Aqui, a gente está buscando manter a santidade, é pedido de Deus. Ó, eu nem coloquei ali, tá? Mas ó, uma das vontades do Senhor é que você seja santo como Ele é santo. Amém. Né? Aí chega o fulaninho lá no Vitor e fala assim, mano, fiz uma coisa errada e tal, mas não conta pro pastor não, porque senão ele vai ficar chateado comigo, né? Aí o Vitor fala, mas é embaçado, hein, cara? Ele não vai acabar sabendo de um jeito ou de outro? Não, mas se a gente contar uma outra história, né, cara? Se chegar de forma diferente, aí não pega nada. Meu irmão, presta atenção, né? Você entra na roda dos escarnecedores e se contamina com eles, né? Na roda dos pecadores e se contamina com eles. Aquele que sabe o que é certo e não faz, comete pecado. Amém. É palavra de Deus. Amém? Aquele que sabe o que é verdade e oculta é filho do diabo. Está escrito na Bíblia. Né? No próprio livro de Efésios, meu irmão, irmã, no próprio livro de Efésios está escrito lá, aqueles que andam nas trevas, eles tentam ocultar as coisas porque eles estão em trevas, mas nós somos filhos da luz. Amém. Né? E aí vem o Paulo e solta paulada, né? Fazendo trocadilho, né? E já fala assim, tá aí, ó, entre eles estão fulano e fulano, que se chegar na tua casa e fala assim, o pastor é mó embaçado, viu? O pastor fez isso, fez aquilo, não sei o quê, o Victor fez isso, fez aquilo para mim, pode ter certeza, é choradeira do capeta. Amém. É porque tomou uma chacoalhada e depois foi querer jogar nas pessoas, porque a função do acusador, irmão, muitas vezes é isso, é causar distensão no meio do povo, de forma que um fique acusando o outro. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Amém? Será que os irmãos em casa estão entendendo, em nome de Jesus? Por favor, não estou bravo com você não, meu irmão. Eu só estou explicando para você qual é a vontade de Deus. O que é? Cuidado com os blasfemadores. Amém. Amém? O que é blasfêmia mesmo, né? O que é blasfêmia? É você, em alguns pontos, em alguns parâmetros, vamos lá. Primeiro, falar contra
a obra divina do Senhor. Falar contra o ministério divino de Jesus. Falar que os milagres de Jesus não foram feitos por Jesus, foi feito por demônio, que nem os fariseus fizeram. Amém? Falar contra a obra salvadora de Cristo na vida de alguém, mesmo vendo frutos. Falar que não é Deus que está fazendo. Isso é blasfemar. Falar de Deus como se fosse um qualquer, sabe? Não estou nem aí, Deus perdoa mesmo, né? Deus é bom. Sabe, irmãos, quando a pessoa está fazendo coisa errada na vida e você fala assim, você tinha que tomar vergonha na sua cara e voltar para Jesus e não sei o quê. Aí a pessoa vira para você assim, não, Deus perdoa, cara, rindo da sua cara. Já fizeram isso com você? A irmã Cida até comentou aí, verdade mesmo, porque para Deus não se consegue esconder nada. Aleluia, irmã Cida, é verdade. De Deus não se esconde nada, Ele está sempre vendo tudo. E tem muita gente que acha que é assim, né? Que Deus não está vendo o coração do peão, né? Ou da peoa, né? O cara chega lá e fala assim, Deus perdoa, cara, Deus é bom, rindo da sua cara. Já fizeram isso comigo várias vezes, cara. Eu falo assim, você precisa voltar para Jesus, não sei o que você está fazendo errado. Deus é amor, filho, Deus perdoa. Escuta uma coisa que eu vou te falar, meu irmão. Não é um estudo de hoje, mas eu vou trazer, tá? Deus pesa a mão sobre os blasfemadores. Está escrito na Bíblia. Tem muita gente que acha que depois que Jesus veio, né, não tem mais aquele Deus que vai lá, que pega. Sabia, cara? Você sabia disso, Peter? Né? Tem muita gente que acha que depois de Jesus, Deus não faz mais nada. Agora Jesus é só amor, Ele salva todo mundo, não sei o quê. Se o próprio Jesus mandou secar uma figueira, né? Fala assim, nunca mais nasça figo de ti, E aí no dia seguinte, meu irmão, não tinha mais nada, nem pau seco lá, não tinha nada. Amém? Isso, aquilo, e aí os discípulos ficaram horrorizados, e um deles escreveu, falou assim, que aquilo ele fez para manifestar e mostrar o poder de Deus. Amém. Mas muitas vezes o Senhor, em alguns casos, por exemplo, em 3 cidades pelo menos, o Senhor Jesus olhou para aquelas cidades e falou, para vocês, vai ser assim, Sodoma e Gomorra vai ter menos juízo que vocês. Amém. Misericórdia, hein? Pense só. Bom, está ali o apóstolo Paulo entregando os 2 fulanos. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Devemos defender a verdade. Qual é a vontade de Deus para mim e para você? Terceiro ponto. É terceiro? Terceiro. Devemos defender a verdade. Amém. Pode ler. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Aleluia. Amém. É o 11 que 11 e 19. Jesus amado. Tem meu nariz aqui, não estou vendo. Bom, vou ler aqui de novo. Não é que o Vitor não leu bem, não, mas é que eu vou continuar aqui. Pois é necessário. O que é necessário? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo falando, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Amém. Amém? Amém. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Olha que coisa louca. Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Está aí, meu irmão, irmã. Né? Algumas pessoas durante anos a fio mistificaram o negócio da ceia. Né? Eu não posso tomar ceia. Um dia nós vamos vir aqui, vamos ler o texto todo, do começo até o fim, para você entender como é que o Paulo ensinou. Mas enfim, vamos trazer para dentro do contexto aqui que o Paulo falou. Ele soube que entre os irmãos, quando eles se reuniam e a ceia acontecia todo domingo, né? Por isso que ele fala, quando você se reúne para comer, é como uma coisa constante. Aí o que acontece? Todas as vezes que eles se reuniam para comer, tinham debates, divisões. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com aquilo. Aquilo que o pastor falou, eu não concordo. Eu não acho certo. Eu prefiro acreditar não sei o quê. Sabe, irmão? E ficar falando, fulano está errado. Não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode ter tatuagem, não pode usar aquilo. Sabe, irmão? Ficava aqueles debates, aquelas divisões.
né? E aí no meio das divisões entravam os enganadores, cara. Sabia disso, meu irmão, minha irmã? Que no primeiro século, na igreja primitiva que a gente fala, no meio dos irmãos tinham pessoas que alegavam ser profetas, e terem visões, e terem revelações, e aí no meio desses debates, o Satanás encontrava o lugar. Amém? Por exemplo, quando eu estava ministrando sobre o Paulo aqui outro dia, eu falei para os irmãos que ele estava na igreja de Antioquia, e lá a Bíblia diz assim, e lá haviam mestres e profetas. Amém, igreja do Senhor? Então, no meio da igreja primitiva, meu irmão, engana-se quem pensa que só quem profetizava e pregavam eram os discípulos de Cristo. Na verdade, haviam muitos e muitos pregadores, pastores, profetas, apóstolos. E aí, no meio desses debates, alguém vinha com uma nova verdade. Então, mas eu recebi do Senhor, né, que eu recebi uma revelação, que agora todos os membros da igreja têm que rapar a cabeça. Aí a irmã Cida está vendo lá, deixa eu falar uma pergunta diretamente para você. Acha impossível, irmã Cida? Pergunta para a pastora Dalva para você ver. Ela conhece um lugar que chegou um pastor lá que disse que teve uma revelação que todas as mulheres da igreja tinham que rapar a cabeça. E elas fizeram. Pastor, perdão, tem uma igreja de Itapevi aí que o pastor teve a mesma revelação que era para a igreja toda raspar a cabeça e todo mundo raspou, viu? Foi exatamente por isso. Foi esses dias, não foi faz tempo não. Ah não, foi esses dias? Foi esses dias. Então continua tendo esse bando de herege no meio do povo. Amém, igreja do Senhor? Amém. E aí é onde o Paulo diz, é necessário que haja divergência. Meu irmão, é vontade de Deus que de vez em quando levante um Paulo dentro da igreja, levante um Pedro dentro da igreja, levante alguém e fale assim, meu, está errado isso. Está fora da Bíblia, está fora das Escrituras. Amém, igreja do Senhor? Irmãos, entenda uma coisa. O Senhor sempre vai levantar alguém no meio que vai, não, mas mostra para mim onde é que está escrito isso aqui. Aí o cara, não, mas foi a revelação que eu recebi. Então, a Bíblia diz assim, meu irmão, que eu não posso acrescentar nada e nem tirar nada daqui. A nossa doutrina está na Bíblia. Amém, povo de Deus? Amém. Então, esse é o nosso terceiro ponto. Terceiro ponto, para conhecer a vontade de Deus, a vontade de Deus é que você, conhecendo a verdade, não sendo mais criança, você se levante para combater os hereges. Pode acusar sim, pode apontar o dedo sim e falar, está errado. Ah, mas a Bíblia fala assim, pastor, ai daquele que tocar no ungido de Deus. Ah, meu filho, minha filha, ungido de Deus é todo mundo, cara. Você é ungido de Deus, eu sou o pastor, todo mundo é ungido de Deus, mas o ungido do Senhor, o único que salva é Jesus. Nele ninguém toca, nem a morte teve poder sobre ele. Amém? Mas aqui na terra não tem essa historinha de ungido de Deus não, meu irmão. Você toma cuidado, né? Com essa historinha que os caras ficam aí, as conversinhas, porque o pastor lá é ungido, não pode falar, viu, quem foi. Não pode o quê, meu irmão? Está na Bíblia aqui, ó, né? A gente vai lá e fala mesmo. Amém? Mesmo porque se não quer ser apontado, não tem que fazer coisa errada, né? Exatamente. Não quer ser destaque? Não faça coisa errada, que você vai aparecer como, né, um carro alegórico do carnaval do mundo. Amém? Amém. Terceira vontade de Deus, então, para você começar a conhecer a vontade de Deus e crescer na fé, que você combata a mentira e defenda a verdade. Amém? Quarto, primeira carta do Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 16. Cuidado com os velhos hábitos. Amém. Qual é a vontade do Senhor para mim e para você? Qual é o tema mesmo, irmãos? Procure conhecer a vontade do Senhor, não é? Qual é? Então. Ó, a irmã Cida te respondeu aí, ó. Ai, que horror, tem que raspar a cabeça. Por isso devemos conhecer Deus. Só assim não seremos enganados. Amém? Glória a Deus. Aí, ó. Está na sintonia, irmã, ó. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 e 16. Nós estamos numa escala, viu, irmãos? Amém. Olha, se eu tivesse programado para ser assim, não teria dado tão certo. Mas enfim, Deus, o Espírito Santo é que sabe fazer as coisas, né? A gente não sabe nada. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 16, vamos ler. Amém. Pode ler, se quer ler. Ou quer que eu leia? Decide. Deixa eu ler isso, vai, o Vitor está cansado. Qual que é mesmo?
14 ao 16. Amém. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Olha que coisa linda. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Amém, igreja? Amém. Viu aí o que a gente falou aquela hora? Está lá na recomendação do apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Pelo Espírito Santo. Irmãos, qual é a vontade de Deus para mim e para você, para eu crescer na fé e crescer e prosperar na minha fé, no meu coração, crescer no Espírito Santo, receber mais de Deus? A vontade de Deus é que você não se deixe amoldar pelos desejos de antes, da outra vida, de quando você era ignorante, de quando eu era ignorante e não tinha o conhecimento da verdade. O que é ignorância? Ignorância, meu irmão, não é aquela pessoa bruta, brava, que briga com todo mundo. O pessoal chama de ignorante, né? Esse cara é um ignorante. Não, meu irmão. Ignorância significa ausência de conhecimento de um assunto específico ou de uma informação específica. Quando a pessoa é ignorante é porque ela não sabe o que ela tem que fazer. Amém. E aí o que acontece? Quando a pessoa era ignorante, ela fazia e não sabia que estava fazendo errado, ou sabia, mas não tinha aceitado a Jesus Cristo, não tinha o conhecimento da verdade. Amém? Mas após conhecer a Cristo, a recomendação do Espírito Santo de Deus e a vontade de Deus para mim e para você é que nós não voltemos a fazer as mesmas coisas, que nós não venhamos nos amoldar. O que é amoldar, cara? Né? Primeira coisa, se parecer com o mundo. Amém, igreja do Senhor? Amém. Aí que está um ponto bem complicado para o nosso tempo de hoje, né? O tempo mais contemporâneo, né? Porque muita gente hoje se parece tanto com o mundo que ninguém consegue ver mais naquela pessoa a imagem de Cristo. Amém. Amém, igreja? Vocês entendem o que eu quero dizer? É quando a pessoa não tem brilho do Senhor, não tem brilho do Espírito Santo, a ponto do fulano olhar e falar assim: meu, você é o que mesmo? Já pensou, cara, que coisa horrível? O brilho do Senhor, ele transcende a nossa aparência carnal, meu irmão, mas você ajudar é bom, viu, meu irmão? Né? Porque às vezes a pessoa olha para mim, olha para você e fala assim: oh, você é crente, né? Você é evangélico, pelas nossas atitudes, pelo jeito que a gente fala, né? Ou então a pessoa olha para você e fala assim: nossa, eu nunca imaginava que você era evangélico, cara. Por quê? Por quê? Mas por quê? Ué, porque eu só ouço você falando palavrão, brigando com todo mundo aí, sabe? Falando de mulher na rua. Você já pensou, meu irmão? Você que está ouvindo aí? Né? Já pensou, cara? E aí o Pedrão vem e dá essa cajadada, fala assim: não devemos nos amoldar no mundo, cara, como era antigamente, voltando aos velhos atos. Meu irmão, minha irmã, pega tudo que você tem da sua vida antiga na sua casa, sabe? Eu tenho, quer ver uma coisa? Há muitos e muitos anos atrás eu fumei, né? Cigarros. E aí o que acontece? Eu guardei aquele cinzeirinho lá na minha casa, que eu gostava dele, sabe? Tipo assim, eu estou ilustrando. Aí o que acontece? Não é, pastor Ivan? Sim. Então, aí eu tinha um cinzeiro lá que eu gostava muito e tal, que eu ganhei de presente. Joga essa porcaria no lixo, meu irmão. Quase falei, né? Joga isso aí no lixo, meu irmão, em nome de Jesus. Isso é coisa do passado, é coisa do molde do mundo. Quando a gente olha para alguma coisa do mundo que nos lembra o que nós éramos, nós estamos olhando para a forma. Amém, igreja do Senhor? Então eu falo a você pelo Espírito Santo de Deus, embasado na Bíblia, embasado na palavra de Deus, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 16. Pega tudo que é porcaria na sua casa, que te lembra o que você era no mundo, e joga no lixo, e seja uma nova criatura em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Nada disso vai fazer falta. Amém? Não está errado? Não está certo, né? Amém? Em nome de Jesus. Por quê, meu irmão? Porque o Senhor deseja que nós sejamos santos. E o que é ser santo? Não é a mulher colocar um véuzinho na cabeça e sair andando na rua que nem Maria. Não é o homem vestir um vestidão e andar de sandália de couro igual Jesus andava lá.
Não é isso não, meu irmão, e fazer milagre, não é isso não, tá, meu irmão? Ser santo significa ser separado. Amém? A Bíblia, a palavra santo no hebraico significa separado, consagrado. Amém? O desejo de Deus é que nós sejamos santos, separados para o Senhor. Amém? Oh, pastor, poxa vida, mas eu tenho algumas coisas na minha casa que me lembram do passado, mas não é coisas desse tipo não. É de, sei lá, alguma coisa que eu gostava, um bichinho de pelúcia, uma camiseta, ou sei lá. Amém, meu irmão? Beleza, usa a tua camiseta, brinca com o teu bichinho, sei lá, mas se você tiver algo na sua vida que te mostra uma outra personalidade, sabe, cara? Você fala assim, ó, como eu falei, o seu exemplo do cinzeiro, o cara fumava, tem lá assim, tem crente com cinzeiro em casa. Ah, mas quando chegar uma visita que fuma, tem que... Não, se chegar uma visita que fuma na tua casa, você manda fumar na rua, meu irmão. Ué, cara... É como disse o apóstolo Paulo: acaso nós estamos aqui para agradar a Deus ou aos homens? Amém. A Deus, meu irmão. Somente a Ele toda a honra e toda a glória. Chega a pessoa na tua casa: posso fumar? É que eu sou viciado, eu não consigo ficar sem. Então beleza, irmão, desculpa, não fuma lá na rua, aqui em casa ninguém fuma não. E mesmo porque se a pessoa já te conhece, ela jamais vai fumar dentro da sua casa. Exatamente, que a pastora Ivani falou, que você está muito longe aí. É que se a pessoa já conhece teu perfil, já sabe que você não gosta, que você é crente, ela não vai te desagradar, ela não vai te magoar com isso, amém? Ou se quiser fazer de provocação, então repreenda, é demônio, amém, Senhor? Se quiser provocar, não é Deus, não é pessoa não, filho, amém? Todo mundo entendeu, em nome de Jesus? Vamos passar para o nosso próximo ponto, antes que o horário acabe. Qual que nós paramos mesmo? No quarto. Agora o quinto ponto. Então vamos só repassando. Qual é a vontade de Deus? Então, primeiro, uma das vontades, e acho que é uma das principais vontades do Senhor, é que você anule na sua vida e rejeite na sua vida os seus velhos hábitos. Amém. Amém? Todos, tá, meu irmão? Minha irmã? Todos, viu, minha irmãzinha? Eu falei muito com os irmãos, mas tem irmã também que não tem jeito, viu? Ou melhor, não é que não tem jeito para Deus, né? Mas assim, é terrível, cara. Sabe? Fica lá guardando um monte de coisa dos velhos hábitos. Meu irmão, em nome de Jesus, deixa eu falar uma coisa para você que está assistindo aí, em nome de Jesus. Se você abrir teu Facebook, cara, e você já recebeu um varão de Deus ali, já está casado, sua vida está certinha, Deus está te abençoando. Você abriu teu Facebook, começou a ver foto de balada, de ex-namorado, de não sei o quê, apaga tudo em nome de Jesus, meu irmão. Apaga tudo. Você não precisa disso. Amém? Você acha que eu estou enganado, cara? Não, meu irmão. Isso aqui, você vai abrir brecha para o capeta por quê? Amém. Não é, cara? Não tem gente que fica postando foto na balada e fala, que saudade. Está com saudade da velha vida? Meu Deus! Amém, igreja do Senhor? Saudade nada, meu irmão. Você tem que viver a nova vida em Cristo. Deus tem coisa melhor para você pela frente. Amém. Deus sempre tem algo melhor para as nossas vidas no próximo dia. Escreva isso em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. Vontade de Deus para você. Qual que é o tema mesmo, cara? Procurando conhecer a vontade dele. Procurando conhecer a vontade dele. Qual é a vontade dele? Evangelho de João 3, 19. Cuidado com o seu livre arbítrio. Eita Deus, agora esse pegou pesado. Quer ver? Lê lá para a gente, Vitor, por favor. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Está vendo aí, minha irmã, meu irmão? Cuidado com o seu livre arbítrio. Amém. Foi Jesus que falou: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, porque as suas obras eram más. Amém. A Francesca fez uma pergunta aí. Aleluia. Ela falou sobre, na hora que você comentou sobre os bichinhos de pelúcia, ela falou que a Lívia, ela tem um bichinho de pelúcia que era da mãezinha dela. Aí ela está perguntando, aí pastor, mas eu gosto. Aí pastor, mas eu gosto de um cachorro de pelúcia. É pecado? Não, minha irmã, não é pecado não, em nome de Jesus, minha irmã. Não é disso que a gente está falando, não. Pode ficar em paz, irmã. Guarda lá com muito carinho. Amém? É igual foto, você ter foto de pessoa, não tem problema não.
Não tem pecado nisso, minha irmã. Eu estou falando de coisas que te remetem ao pecado. Né? Por exemplo, vamos lá. Vamos pegar pesado para a irmã entender. A pessoa de repente fazia algo muito errado na vida dela e ela guardou lá na casa dela uma lembrança daquele tempo em que ele era, né, alguém muito mau. Então é isso aí. Joga fora, se desfaz. Sabe, irmãos? Como eu usei o exemplo do cinzeiro, mas tem um monte de coisa. Irmãos, ó, a gente já vai chegar num ponto aí, mas eu vou me adiantar um pouquinho. Já está dentro do esquema do livre-arbítrio também, cara. Eu falo claramente para os irmãos, abertamente, não tem referência na Bíblia, tá? Não tem referência na Bíblia que diga que é pecado a pessoa beber uma bebida que ele gosta, tá? Não tem nenhuma referência. Mas é certo a pessoa se embriagar? Não. Amém? Então assim, eu esqueci a palavra grega para isso, porque eu estava estudando sobre isso e gravei mais ou menos a palavra grega, hoje deu branco. Mas enfim, por exemplo, minha irmã, né, a pessoa vai lá, imagina comigo, uma pessoa que era alcoólatra, Deus libertou do alcoolismo, certo? Deus libertou do alcoolismo, foi lá e fez uma limpeza, e a pessoa começou a renunciar, e o Senhor fez uma obra na vida dela. Você acha certo uma pessoa que foi liberta do vício do álcool ter um barzinho em casa? Sabe aqueles negócios que as pessoas têm na sala, com várias bebidas, e o uísque cabe, vinho cabe? Você acha certo, meu irmão? Não, né, irmão? Não, cara. Se Deus te tirou de lá, não volte. É isso que a gente está falando, amém? Acho que ficou bem explicado, né? Minha irmã guarda com carinho, não tem problema não. Mas quando a pessoa tinha problemas na vida anterior, e aí guarda lembranças dessa vida, melhor apagar, melhor acabar com tudo, né, cara? Amém? É que nem eu falei da foto de balada, aí os caras tiram foto na balada, bebendo, enchendo a cara, as mulheres lá com roupas sensuais, não sei o quê. Agora, pensa comigo, minha irmão, pensa comigo, cara, a irmã é levantada como obreira aqui na igreja, uma diaconisa, pastora, sei lá o que, levita, né? Não tem mais essa nomenclatura aí, mas enfim, a pessoa é obreira. Aí você entra lá, ou então ela está lá no Facebook dela, e o Facebook é fogo, né, cara? Fica colocando aquelas lembranças, né? Fica trazendo lembrança à tona, né? Aí de repente aparece lá a lembrança da irmã numa balada lá com roupa de cowgirl lá, dançando em cima do palco. Fica bonito para uma obreira compartilhar uma foto dessa? Responda você, meu irmão. Responda você. Fica bonito para uma obreira ficar mostrando o corpo dela numa foto e depois chegar na igreja e falar que eu sou diaconisa, eu sou pastora, mas lá no Facebook o que as pessoas vão ver? Amém? Exclua tudo, apaga tudo, em nome de Jesus. Mesmo porque a pessoa não vê primeiro, que é só uma lembrança, ela vai ter só a imagem. Dele, né? Exatamente. Amém? Bom, os homens eram maus, suas obras eram más. Então, quando a luz veio, a luz ofereceu a alternativa. Falou assim: vocês querem a luz, vocês querem vir para o caminho da luz, né? E os homens rejeitaram. Amém, igreja do Senhor? Então, uma das coisas que Deus quer que você, uma das vontades de Deus para a minha vida e para a sua, é que você controle o seu livre-arbítrio. Presta atenção como vai ligar. Não voltando para os velhos hábitos. Amém? Quantos entenderam isso em nome de Jesus? Amém. Entendeu, meu irmão? Controle o seu livre-arbítrio pautado pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Não voltando para os velhos hábitos. Para os velhos hábitos. Amém? Falei hábitos. Quase não sai. Amém, igreja do Senhor? Amém. Então, porque tem pessoas que quando está em casa na sua solidão, num momento ali de bobeira, o Satanás vem e começa a lançar coisinha no ouvido. Agora estava bom para tomar um negocinho, hein? Para usar um negocinho, não sei o quê. Aí a pessoa fala, mas agora eu sou crente, agora eu estou em Deus, não sei o quê. Aí vem o Satanás e fala assim: mas você não está firme ainda. É assim ou não é, irmão? Mas você não está firme ainda, você não é pastor, você não é nada. Você pode fazer, depois você se arrepende e volta para Jesus. Sem cargo ainda. Deus perdoa. Não tem cargo na igreja, que o irmão falou. Olha a voz do capeta. Amém, igreja? Bom, vamos passar porque o horário está indo embora. Vontade de Deus para a sua vida. Controle o seu livre-arbítrio
não voltando para as suas práticas antigas, não dando vazão aos desejos da sua carne, a voltar a pecar como pecava antes, amém? Faça tudo para a glória de Deus. Vontade de Deus para a minha vida e para a sua. Cuidado com as suas percepções. Pastor, não tem Hebreus 5,18 não, viu? Opa, eita Deus. Vai ter o 14. Ah, então eu acho que eu troquei, cara. Peraí, meu irmão, peraí. Eu esqueci. Achei que o meu Deus estava faltando. Você foi ver na sua Bíblia? Desculpa, irmãos. Essa referência aqui é Efésios. Amém? Efésios, não é Hebreu não. Amém? Até porque o Vitor ficou procurando Hebreus na Bíblia 5,18 e não achou. Eu acho que não vai achar mesmo, né? Efésios 5,18. Deixa eu falar uma coisa antes de ler o texto. Eu acho que os irmãos que estão em casa, estão com Bíblia, já devem estar lendo aí. Efésios 5,18. Não dá para consertar agora, senão a gente já fazia agora. Enfim, cuidado com suas percepções. Amém. Como assim, pastor? Percepções do quê? Agora é que vem a briga. Agora vai começar o desafio para explicar as coisas. Vamos lá, quem pode ler? Amém. Vai ler? Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Amém? Amém. Viu aí? Como eu disse aos irmãos, não tem referência na Bíblia que diga para você que é pecado beber. Amém. Mas o paróinos, eu lembrei da palavra. Paróinos é embriagado. Amém? Paróinos. Oinos é vinho. Entendeu? Misericórdia, coitada da Simone. Oremos pela vida da Simone. Não é da nossa igreja, não, meu irmão. É uma outra mulher lá que trabalha com o pastor Jovinel. Então, embriagar-se é pecado. Amém, igreja do Senhor? Amém. E aí, quando eu coloquei ali para você, pelo Espírito Santo de Deus, meu irmão, que você tem que tomar cuidado com as suas percepções, é que é o seguinte: tem muita gente que diz assim, um pouquinho só não vai ter problema. Não é, irmão? Você conseguiu consertar? Oh, glória, aleluia, não vai ficar registrado. Ó, o Vitor, parabéns, Vitor. Está saindo um belo assistente aí, no sentido de técnica. Amém? Bom, todo mundo entendeu, igreja do Senhor? Amém. Ah, um pouquinho só não tem problema. É igual a pessoa que é viciada em drogas, vamos falar claro. Ah, um tequinho só não tem problema. Como não tem problema? Se é a chave do abismo. Meu, o abismo é uma porta que não tem onde a pessoa pisar mais, sabe? E às vezes essa ideia, essa percepção de que você consegue controlar é a chave que abre a porta do abismo. Amém? Amém. Quantos entenderam isso em nome de Jesus? Amém. Por exemplo, não é só bebida e droga não. Aqui está falando do vinho, mas tem muita coisa. Por exemplo, se você ganhar, vamos lá, se você pegar uma caneta ou R$1 milhão em propina, é corrupção da mesma forma. É ou não é? Se você ganhar um broche, igual o que eu ganhava lá quando eu trabalhava no Walmart, sabe, roubado de alguém, e fala assim, não, pega aí para você e tal, ninguém vai ver mesmo. É errado. Ah, mas um brochezinho, pastor, uma caneta, é só uma canetinha, cara. Se você pegar R$10 ou 10 milhões de reais em corrupção, em roubo, é a mesma coisa. Amém? Amém? Então a percepção da pessoa não pode determinar o que é certo e o que é errado. Ela tem que pautar pelo que é justo, pelo que é correto, de acordo com a palavra de Deus. Amém, Jesus? Amém. Quantos entenderam, irmão Jesus? Sabe que os irmãos entenderam? Né? Sempre a palavra de Deus e o que Deus espera de você deve ser o teu parâmetro, não aquilo que você acha que é certo, não aquilo que você acha que consegue controlar. Por isso que o Paulo escreveu aqui, ó, não se embriaguem com o vinho que traz libertinagem. Meu, por quê? Porque ele via isso acontecer entre os crentes, cara. Amém. E aí ele fez uma recomendação para os irmãos. Irmãos, ao invés de vocês se juntarem na casa de um irmão, e por exemplo, vamos lá fazer uma visita para o irmão Joãozinho. Vamos lá, Vitor, depois do culto, vamos fazer uma visita para o Joãozinho. Aí a gente vai lá na casa do irmão Joãozinho, comer uma pizza e tal. Aí o irmão Joãozinho falou assim, pastor,
Tem problema da gente abrir um vinho aí pra gente tomar e tal? Só tá a gente que bebe, tem ninguém bebe. Não é? Vai dar nada, pega nada. Pega nada. Aí o pastor, opa, vinho, pô, tá bom, esse friozinho, hein? Bom, beleza, abre aí, irmão. Aí beleza, toma 1, 2, 3 caras, até quando o pastor sair de lá, vem do anjo, tudo que é canto, recebendo revelação, fala, meu Deus, a terra está girando, né? Meu irmão, para pensar, eu estou ilustrando assim, de uma forma meio satírica, tá, irmãos? Mas para pensar que bonito, né? Imagina os anjos do céu lá vendo, imagina o Senhor olhando lá do céu, falando, olha, rapaz, o que Deus espera dessas pessoas? Ele diz aqui, ó, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Ô irmão, vamos lá na casa do irmão Joãozinho comer uma pizza, não sei o quê. Aí pastor, posso abrir um vinhozinho e tal, não tem ninguém vendo? Não, meu irmão, vamos pegar o violão lá, vamos louvar, vamos orar ao Senhor antes de comer, vamos orar depois de comer. Quem sabe o Senhor não vem com o Espírito Santo e não revela algo, quem sabe o Senhor não nos enche e não nos arrebata em visão. Imagina que coisa linda, Victor. Imagina você, meu irmão, irmã, ao invés de se reunir com as pessoas para falar mal de alguém ou para beber alguma coisinha que não tem problema, vocês todos se reunissem para orar, para buscar a Deus. Quem sabe até essa doença já não tinha cessado. Amém? Então, qual é a vontade de Deus? Que eu e você venhamos controlar o nosso livre-arbítrio, não voltar aos velhos hábitos e mudar as nossas percepções do que é certo e do que é errado. Amém, igreja do Senhor? Amém. Como diz a palavra de Deus, você quer ficar doidão? Quer mesmo ficar doidão, doidona? Vai buscar a Deus de coração, louvar, cantar, começa a orar. Se o Senhor te tomar ali em mistério, fala em mistério, sapateia, roda, planta bananeira, mas não peque. Amém? Amém? É melhor você ser uma louca, um louco para o mundo, na presença de Deus, cara, do que se amoldar ao mundo. E as pessoas, aquele pastor ali é de boa, pode beber, pode fazer o que quiser. Não pode não. Amém, meu Senhor? Aqui não. Amém? Onde eu parei? Agora estamos no último ponto. Esse está na Bíblia. Efésios capítulo 5, versículo 15. Aleluia. Vai nem sair daqui, ó. Pode ler aí então, em nome de Jesus. Espera aí. Qual é a vontade do Senhor? Último ponto para você terminar esse estudo bíblico. Gostaria muito de coração mesmo que os irmãos estivessem anotando os pontos, cara. Sabe? Porque isso vai te levar a crescer na fé. Amém? Isso vai fazer você prosperar na sua oração, na sua intimidade com Deus, né? Vamos lá. Cuidado com as suas referências, ou com as referências. Amém. Olha como deu certo, né, cara? O assunto. Rapaz, o Espírito Santo é bom mesmo, cara. Porque eu vou confessar uma coisa diante dos irmãos. Eu só sentei no computador e comecei a escrever as referências. Levei alguns minutos. O pastor Ivani é testemunha. Eu não estava organizando, cara. Que louco, cara. Deus organizou o assunto. Olha que coisa de doido. Amém. Mas é mais um milagre para contar. Os irmãos acreditem ou não, meu irmão. Acreditando você ou não. Eu dou esse testemunho. Eu nem pensei em montar uma ordem. E o Senhor montou uma ordem certinho para nós. Quer ver? O último versículo? Lê aí para a gente. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Amém. Vou até ler a continuação, ó. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Amém. Amém, igreja do Senhor? Amém. Último ponto para eu falar para você assim: quer saber qual é a vontade de Deus? Que você tenha boas referências na sua vida. Amém. Amém? Que você não viva como um insensato. O insensato faz todas essas coisas que nós falamos aqui. Amém? O insensato na Bíblia, ele produz todas essas más obras. Você não. A palavra te diz para você viver como uma pessoa sábia. Pronto. Quer ser um crente melhor? Está aqui uma lista, ó, para você ser um crente melhor. Pode começar por aqui, tomando cuidado com tudo isso aqui e não fazendo aquilo que a Bíblia falou para você não fazer. Amém. E aí você vai entender qual é a vontade de Deus. Amém, meu Senhor? É difícil sondar o coração de Deus? Sondar o coração de Deus ninguém consegue,
mas conhecer a Deus qualquer um consegue, através disso aqui, ó, a palavra de Deus. O Senhor deixou o registro, o documento está aqui. Amém, igreja do Senhor? Amém. Como, eu até uma vez, eu tipo, meio que tinha um debate leve, assim, com o irmão uma vez, sobre uma música, né? Vou só fazer uma observação. A música é bonita, traz assim uma certa emoçãozinha do coração, tá? Mas a música fala assim que ninguém explica Deus. Sabia, cara? Eu arrumei uma tretinha, cara, por causa dessa música aí, né, filho? Lembra? Sim. Não, pastor, você... Meu, tá certo. O cara fala lá na música que o fulano não consegue explicar, não sei quem... No fim das contas, ninguém explica Deus. Irmão, desculpa, me perdoe a arrogância, mas eu explico. Está aqui, ó. Amém? A Bíblia explica Deus. Amém. Se isso aqui não é explicar Deus, o que é? Amém? Então, meu irmão, tem muito crente que acha que é movido só por música, sabe? Não estou falando do irmão que falou comigo, não, porque ali era um debate de músico para músico, sabe? E eu estava falando de questão musical, mas tem muito crente que senta na igreja e acha que a presença de Deus é quando a gente está tocando um louvor aqui e ele chora ali. Não é não, meu irmão. A presença de Deus é quando você faz, quando você age conforme a palavra de Deus. Amém. Isso é um dos pontos, tá, meu irmão? Porque tem hora que Deus desce também com o seu poder assim e toma a sua igreja, isso é fato. E a gente crê nisso. Amém? Amém? Mas para você sentir, para você viver essa experiência, você precisa conhecer quem é que está te batizando, quem é que está te enchendo, quem é que está te selando, seja lá qual for a forma que você quer falar. Você tem que saber quem é que está vindo. Amém? 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 Vamos finalizar então? Em nome de Jesus? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15 também. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Olha só que interessante, Pedrão, apóstolo de Cristo falando. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Amém. Eita, Deus. Pancada, né, meu? Pancada direta, bem no nariz. Amém, igreja? Uma vez eu estava aprendendo a brigar e a pessoa falou: você quer imobilizar seu oponente? Bate primeiro no nariz. Porque daí enche o olho de lágrima e tal. Não é para aprender, não, viu, igreja? Senhor, não bate ninguém. Não bate em ninguém, em nome de Jesus. Mas essa aqui, o Pedrão deu no nariz do capeta, cara. E dos insensatos. Amém? Ele olhou, parece que ele olhou toda aquela lista ali e falou assim: ó, quer saber qual é a vontade? Bem, de fato, está aqui, ó. Pratica e silencia os insensatos. Aí ninguém vai ter autoridade nem poder sobre sua vida, a não ser o Senhor e o Espírito Santo agir no seu coração. Amém, igreja do Senhor? Essa é a palavra, esse é o nosso devocional de hoje, o estudo. Espero que você tenha anotado os pontos e cresça. Tomara que a igreja entre aqui nos próximos cultos, todo mundo capacitado e mudado pela palavra de Deus, para que a presença do Senhor seja evidente, seja sentida, perceptível em nossas vidas. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Esse é nossa reunião de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o rosto dele sobre você e te dê a paz nessa noite. Que você descanse. E sábado estaremos aqui às 19h30 e domingo às 19h. Avisem aos irmãos, o domingo o culto é às 19h. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Fiquem com todos com a paz do Senhor.